e como o coronavírus afetou na nossa vida. E aí, galera, voltamos. Eu e Camila de novo. Máquina de vídeos mesmo. A gente tá aproveitando a oportunidade de gravar juntas, já que quase nunca a gente fica juntas no mesmo país. É que a galera não tá vendo que hoje é sábado, que horas são, ó. Sábado, 11 da noite. E a gente tá como? Gravando vídeo pra vocês, né, gente? Depois falam que a gente não trabalha. Vi que não é trabalho, que é piada. O que você faz da vida, né? Não você tirar dinheiro. Hoje a gente veio aqui falar sobre o coronavírus. Por quê, gente? Por que a gente vai falar isso? A gente é médica? Não, mas tem muita gente perguntando o que a gente acha sobre, como está afetando a nossa vida. E de fato afetou a nossa vida. Então, pra contar pra vocês coisas que a gente sabe, o que a gente pode agregar na vida de alguém. Talvez a gente não agregue nada, mas vamos falar sobre o assunto, já que tá sendo muito comentado, né, na vida de todo mundo. Primeiro, gente, o que é o coronavírus? Tudo isso começou na China, né? Ele é um vírus que veio dos animais, passou para os seres humanos. É uma infecção respiratória, parece uma gripe normal. Normalmente os mesmos sintomas da gripe: febre, coriza, dor de garganta, tosse, esse tipo de coisa que a gente sempre tem todo ano. Só que esse é um novo, então tá se alastrando por vários países. Começou na China e agora tá em quase mundo inteiro. Praticamente o mundo inteiro. E qual que é a diferença dessa doença e das outras? Primeiro, né? Esse vem de um vírus diferente. Outro que é novo, então o nosso corpo não tem essa imunidade ainda. E não existe vacina. E pode se agravar também. Pode chegar a pneumonia, pode você ter que precisar de hospital porque você tem dificuldade pra respirar. E aí as pessoas estão respirando com a ajuda de aparelho, enfim. Outra coisa também é que ele passa muito fácil de uma pessoa pra outra. Então, se você tem o contato, assim, de segurar a mão, usar as mesmas coisas, assim, que a pessoa, você já se contamina. E foi por isso que é considerado hoje uma pandemia global, porque foi muito rápido, assim, se espalhou pelo mundo todo muito rápido. Só que o que acontece com o coronavírus? Por ser uma gripe, assim, que tá todo mundo considerando uma gripe, muitas pessoas entraram em pânico, começaram a comprar álcool gel, começaram a comprar máscara, tava todo mundo muito louco, assim, pronto, chegou o apocalipse. Aí vieram várias pessoas, vários médicos na mídia, enfim, falaram que não era tão perigoso assim. Então a galera começou a tratar como, é de boas, tá atingindo muita gente, mas não tá matando tanto. Tem outras doenças que matam muito mais. Inclusive os italianos falam que eles estavam com essa postura, é só mais uma gripe. E aí foi que a Itália entrou em colapso, gente. Porque sim, é só uma gripe, só que mata sim, dependendo da pessoa que atinge. Então, por exemplo, pessoas mais jovens, crianças, estavam sendo infectadas, mas não morrendo. Só que os mais idosos estavam sim sendo afetados e morrendo por causa disso. E aí o que aconteceu é que muitas pessoas começaram a ir pro hospital, procurar ajuda, né, pra isso. E os hospitais da Itália ficaram abarrotados. Já não tinha mais médico pra atender todo mundo, já não tinha infraestrutura pra atender todo mundo. E a minha amiga que mora lá na Itália falou que chegou ao ponto dos médicos terem que decidir se eles iam cuidar de uma pessoa ou de outra, porque não tinha mão de obra e não tinha equipamento mesmo pra cuidar de todo mundo. Então foi assim que chegou naquele estado que tá lá na Itália agora. E tinha pessoas também que não levavam muito a sério, então saía na rua, fazia um monte de coisa, tava com o vírus e tava infectado e passava pras outras pessoas, pegava metrô, ia pra festa, ia pra... Não tava nem aí. Não tava nem aí. E na Itália o que eles fizeram foi colocar multa, você precisa preencher um formulário pra ir pra farmácia, pra ir no supermercado, pra fazer qualquer coisa. Eles tiveram que colocar várias regras pra controlar. Se eu não me engano, é assim, se você sair na rua e você não ter um motivo, você toma uma multa de 300 euros, eu acho. E se você tiver infectado, você pode ir preso. E não sei lá quanto de pena e tal. Mas eles tiveram que colocar essas regras justamente porque tava ficando muito séria a situação. E aí, ainda assim, tinha gente, né, tratando como, é só mais uma gripe. A gente tava vendo até que a Kendall Jenner foi lá e falou que era uma gripe. E a Chiara, que é uma influenciadora, uma blogueira, né, bem famosa lá da Itália, fez stories falando, pelo amor de Deus, não é só uma gripe, a gente também achou, não cometam os mesmos erros que os italianos cometeram, porque agora a gente tá todo mundo ferrado aqui. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Já chegou no Brasil, tem casos confirmados, inclusive o primeiro caso confirmado do Brasil foi um homem que tava na Itália, veio pra cá, infectou também pessoas da família dele, e agora já tem vários casos confirmados no Brasil. Mas eu acho que no Brasil ainda tá bem controlado comparado com a Itália, né? Eu acho que também outro problema grande da Itália é que tem muito idoso lá, então isso também foi outra coisa preocupante. Agora eles estão em quarentena e começaram quarentena em vários outros países da Europa também, como Espanha e República Tcheca também. Vi que eles estão em quarentena. Não pode entrar ninguém, eles fecharam fronteiras literalmente. O Trump também fechou a fronteira com os Estados Unidos, né? Verdade, o Trump falou que não ia receber voos da Europa, acho que ele tava só recebendo alguns poucos voos para as pessoas que eram americanas para voltar para os Estados Unidos e pessoas que tinham parentes próximos. O que tava acontecendo, que tava todo mundo com esse pânico, tinha muita gente comprando máscara, e aí a gente leu que a máscara não ajuda tanto assim, que se você tiver infectado, você também pode infectar outras pessoas, que a máscara é só por 1, 2 horas, mas muita gente tava comprando máscara, falaram que o melhor jeito de prevenir é você realmente lavar suas mãos, não ficar encostando no olho, na boca, e passar álcool gel, enfim, ter uma higiene, não é básica, mas tomar mais cuidado com as coisas
coisa que você toca. O que eu vi é que tinha uma máscara especial, aquelas que tem uma boquinha assim, que essa sim ajudava você a não pegar a doença. Mas aquela normal que todo mundo usa no aeroporto é só pra você não passar a doença pras outras pessoas. Mas eu também li que a máscara, qualquer máscara que você colocar, tipo, não protege os olhos, por exemplo. E os olhos você pode se infectar. Então, você tá ferrado de qualquer jeito. O que é o ideal? Se você tiver infectado, você fica isolado. E se você não tiver infectado, você continua isolado. Tá todo mundo se isolando, realmente entrando em quarentena. Ele não tem cura, né? Não existe uma vacina contra e depois uma vacina que você toma, tipo, agora você tá curado, mas o corpo mesmo já vai criando a imunidade. O primeiro cara que tava infectado no Brasil, ele já tá curado, e foi o próprio corpo dele. Então, assim, não é a pior coisa do mundo, mas é muito grave sim, e a gente não tem que ficar diminuindo, porque, gente, tem um país inteiro em quarentena, países fechando fronteiras, então é óbvio que é grave. Muitas pessoas que falaram que não eram graves, Ai, mas a gente é jovem, a minha saúde é boa e tal. sim, mas você pode infectar pessoas idosas. Então, eu acho que muito do coronavírus é a gente perceber que não é o nosso próprio umbigo, é o coletivo. A gente tem que se cuidar por causa de todos, pra gente não sair infectando todo mundo. E como o coronavírus afetou na nossa vida? Muitas pessoas estão me perguntando: Camila vai pra Austrália, mesmo com coronavírus. gente, eu não vou pra Austrália agora. Tô planejando em ir o mais rápido possível, mas assim, pensando em abril, maio, sei lá, até julho. Então eu não vou agora, eu espero que até lá a situação já esteja melhor. Então eu tô planejando minha viagem ainda, não pretendo sair viajando agora, quero ficar um tempo no Brasil, focada aí no canal, no blog, vou voltar a escrever no blog, gente, é uma promessa isso, de verdade. E pra mim, agora não afetou nada. Tô aqui com os meus pais, tô com a Bruna, vou ficar entre Caçapava e Ubatuba, nem pra São Paulo tô indo, gente, mas nesse sentido, assim, de que muita gente tá me perguntando se eu vou viajar, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, por enquanto, pra mim tá tudo tranquilo. E o que aconteceu comigo é que eu voltei da Espanha já faz 2 semanas e... Já tava rolando o papo do vírus, né, mas não tava um surto ainda coletivo. A galera não tava surtada e também não tinha colapsado todos os lugares, os hospitais, e eles não tinham tomado ainda as medidas pra, né, ter menos casos pra poder conseguir atender todo mundo. Mas quando eu voltei agora, já tinha pessoas com máscara, eu vi pessoas com máscara, os que estavam trabalhando no aeroporto estavam com máscara também, e eu voltei sem máscara, agora eu estou arrependida. Mas eu acho que eu não peguei a doença, porque eu tô bem aqui, não tô com febre, não tô com nada. Eu tô espirrar aqui no vídeo já. Eu tô espirrando, mas acho que é de alergia, de posse. Se a gente pegou alguma coisa, a gente não teve febre, então a gente não sabe mesmo. A gente não sabe, mas eu acho que não. E agora o que tinha planejado pra mim era voltar pro México. Só que a chefe do projeto, a dona do projeto, ela não quis entrevistar uma pessoa de fora do México, porque ela não quer que tragam pessoas de fora agora nesse surto do coronavírus. Ela disse: quero cancelar a entrevista, eu quero que venha alguém do México. Ou seja, não sei se eu vou pro México ou não, graças ao coronavírus. E se eu for, caso eu for, eu vou ficar 2 semanas meio... Caso eu vá, né? Caso eu for. E caso eu vá... Caso eu vá? Caso eu for, acho que não é. Caso eu vá. Se eu for... Sei lá, vai. Fala do jeito que quiser. E me falaram, se eu for pra lá, eu vou ter que ficar 2 semanas dentro do hotel, não vou poder entrar em contato com ninguém da empresa. Se eu sentir algum sintoma, aí eu posso ir no médico, mas é só uma forma de prevenção pra não sair infectando todo mundo lá. Porque eu vou passar em 2 aeroportos gigantes, que é São Paulo e Cidade do México também. E o projeto que eu tava lá na Espanha, tá todo mundo de home office, todo mundo trabalhando em casa, não tá indo pra empresa. Aconteceu com a minha amiga que ela foi tirar férias em Miami e agora ela voltou pra São Paulo e a empresa falou pra ela ficar 2 semanas em casa também, até ter certeza que ela não vai ter nenhum sintoma da doença. E é isso que as empresas estão fazendo. Se você saiu de férias, se você viajou, se você tem viagens internacionais em relação à empresa, eles estão meio que te falando: fica em casa, querida, não vem pra cá, não. E é exatamente isso, né, gente? Seguindo as regras aí que o governo tá passando pra gente de se isole, fique num lugar parado, não tenha contato com muitas pessoas, porque o vírus é de contágio fácil, alto. Aí uma coisa que eu vi que eles estão fazendo controles bem fortes em fronteira, pra você ver que país que você for. Então, na verdade, eu tô com medo do México não me deixar entrar por causa da Espanha. Eu vou ver se eu vou conseguir entrar ou não. E se eu for mesmo, né? Não sei ainda. Então é isso, gente. A gente vai falar brevemente sobre o assunto, o que tinha afetado mesmo. Eu acho, eu tinha postado no meu Instagram lá, inclusive, se vocês não seguem a gente, Mila Faria, Bruna P. Faria, mas eu postei lá nos stories falando que não é para as pessoas ficarem diminuindo a doença, porque se fosse tão de boas assim, se fosse tão tranquilo, não tava acontecendo tudo isso que tá acontecendo no mundo, né? E, pelo visto, o vírus tá diminuindo. Já na China já não tem os números altos que estavam. Parece que realmente a Itália é o que tá mais preocupante. Mas a gente não pode deixar chegar nesse nível de contagiar todo mundo, porque imagina que no Brasil todo mundo começa a ir pro hospital. Aí não tem condições, né? Então, realmente, a prevenção é muito importante. Sim, os números estão diminuindo porque as pessoas estão tomando atitude sobre isso. É multa, é fechando fronteira, fazendo um monte de coisa pra conter o vírus. Mas a gente tem que ser responsável não só com a nossa saúde, mas com a saúde dos outros também, no caso do coronavírus.
É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segue a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, Mancha BR. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber notificação no seu celular assim que a gente postar um vídeo. Um beijo, nós, tchau. Galera, a gente tava vendo aqui os italianos de quarentena, como que eles estão. Vou colocar na tela aí pra vocês. Gente come noi, non molla mai! Forza Italia, forza Napoli! Eles não saem de casa, mas eles não perdem a alegria, né, do próprio italiano. A gente tava conversando como os italianos são parecidos com os brasileiros. Tudo é motivo pra cantar, pra se juntar e falar com o vizinho. Tá engraçado. Parece que é uma torcida organizada, né? Sim. Coronavírus? Tá.